Vamos elevar os nossos pensamentos, aurindo as energias benéficas desse momento e assim permitir que o amor de Maria de Nazaré por nós toque nosso coração, nos fortalecendo a fim de que possamos enfrentar as lutas da vida com coragem e resignação, certos de que seu amor de mãe sempre estará a nos amparar. A todos aqueles que nos ouvem neste momento, encarnados e desencarnados, recebam o meu fraterno abraço. Ela estava lá de novo, no portão de saída da escola, enquanto Vicente caminhava vagarosamente, olhando a prova de química. Suas notas ficavam mais baixas a cada bimestre. Talvez não desse conta, até o final do ano, de aprender. Estudou a vida toda em escola pública e dizia que quando começasse a trabalhar, pagaria uma escola particular. Prometeu e cumpriu. Muito jovem, tão logo terminou seu curso de datilografia, começou a trabalhar. Era um bom emprego que lhe permitia pagar as aulas do ensino médio. Estranhou muito no início porque passou a conviver com uma realidade bem diferente da sua. Seus colegas de classe eram jovens ricos, donos de uma vida repleta de superficialidades. Vicente sabia que aquilo tudo não lhe pertencia, mas não abriria a mão dos professores e métodos que lhe proporcionariam uma vida melhor. Naquela escola ele podia sentir a brisa de um futuro promissor, ainda que precisasse se empenhar mais do que a maioria de seus colegas. O sinal soou 11h45. Dali até seu trabalho eram 15 minutos com passos ligeiros. Mas com a prova de química em sua mão, questionava suas escolhas e o seu amanhã. Só lembrou das horas quando atravessou o portão e a viu, pequena e íntegra, a lhe esperar. Ela veio em sua direção, beijou-lhe o rosto e entregou-lhe a sacola, que continha uma marmita e talheres envoltos em um ovíssimo pano de prato. Obrigado, mãe. Ela o olhou com olhos de amor, tocou seu rosto com uma das mãos e seguiu para o ponto de ônibus, como todos os dias. Vicente seguiu caminhando. Ele ainda podia sentir o calor da sacola em suas mãos, mas ele sabia que nunca foi da marmita. Era o calor do coração de sua mãe. Meus irmãos, com certeza não era apenas o calor da marmita, era um amor incondicional sendo exercido. Amor este que mais se aproxima do exemplo que nos foi dado pelo nosso Mestre Jesus. O amor de mãe. Um amor doação, um amor que nada pede em troca e que vai muito além do sentimento instintivo de defender a prole. E a esse propósito, Kardec, no Livro dos Espíritos, indaga: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ao que os espíritos respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no mundo espiritual. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. São laços que se formam e perduram por muitas existências. O amor de mãe transcende a vida. Deve ser por isso que Deus divide com ela os cuidados de seus filhos. A oração de uma mãe, por exemplo, sempre chega mais rápido ao coração do pai, porque são palavras puras, que traduzem somente o bem
e pedem sempre pelos outros, nunca para si. Por isso, Deus dividiu com as mães a tarefa de distribuir o amor incondicional, o amor de mãe. Em outras palavras, ser mãe é um canal do amor de Deus, já que é um amor sublime, ainda que por vezes possa ser uma missão que envolve muitas responsabilidades. E as responsabilidades trazidas pela maternidade são grandes, porque é necessário ensinar e acompanhar os filhos ao longo da vida, no caminho que eles escolheram trilhar. E no dia a dia, isso torna-se difícil, pois na atualidade a mulher assumiu muitos papéis, lançou-se no mundo e se transformou na operária, na cientista, professora, policial, secretária, empresária, médica, advogada e tudo mais que no passado eram atribuições do homem. A mulher se tornou, em verdade, uma supermulher, que além dos afazeres domésticos, conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, quer para realizar-se profissionalmente, quer para somar, auxiliando no sustento e no bem-estar da família. A rainha do lar se transformou na mulher que atua e que decide na sociedade. E embora sejam muitos papéis a desempenhar, o mais importante será sempre o de ser mãe. Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos, ao tratar da lei de igualdade, assim interroga os espíritos na pergunta de número 821. As funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as do homem? Sim, e até maiores. É ela que dá ao homem as primeiras noções da vida. Vale destacar que é no papel de mãe que se exercitam e se consolidam virtudes que dificilmente seriam experimentadas em qualquer outra função. A mãe é convidada a renúncias silenciosas nas madrugadas invernais da existência. É quem abdica dos seus próprios prazeres em favor daquele que chega. É quem permanece acordada quando todos dormem. É quem se verá impelida a nutrir de afeto o filhinho que lhe reclama constante atenção. É assim, de experiência em experiência, que o espírito, estagiando como mãe, vai se percebendo portador de limitadas virtudes que lhe constituirão credenciais para, de modo mais preciso, encontrar o endereço de Deus. Queridos irmãos, embora sejam muitos papéis a desempenhar, o mais importante será sempre o de ser mãe. A missão da maternidade quer receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Receber os filhos num reencontro, acolhendo-os, pois eles são espíritos imortais, necessitados de orientação na caminhada terrena, a fim de realizarem sua reforma íntima e, por consequência, evoluir. Assim, meus irmãos, enquanto haja mães na terra, Deus estará nos abençoando com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que nos cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela e a mulher que ora, na esperança de que seus filhos se tornem homens de bem. Madre Teresa de Calcutá, cujo maior título foi ser chamada de a mãe dos pobres, assim nos fala sobre a maternidade. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Porém, nem sempre a futura mãe está preparada para a maternidade. E filhos não vêm com manual de instrução. E então encontramos mães que amam demais a ponto de os sufocarem.
Algumas mimam muito e acabam enfraquecendo os filhos para a caminhada na vida terrena. Há, na realidade, variadas matizes de mãe, mas sem dúvida, há na maternidade o exercício pleno do amor. Amor esse que podemos traduzir por paciência, renúncia, abnegação, benevolência, resignação. Contudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, Allan Kardec, através dos Espíritos, nos diz que nem sempre o afeto e a simpatia são mútuos, pois há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova, pois os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Nessa constelação podem estar juntos antigos inimigos, amores traídos, dores de abandono, que nas sucessivas encarnações exigirão de cada um empenho em extrair do coração os melhores tesouros para cicatrizar feridas ancestrais. Esse conhecimento, sem dúvida, poderá auxiliar a mãe que se encontre com dificuldades em conduzir os espíritos que recebeu como filhos. Quantas não são as histórias de mães que necessitam aparar os maus hábitos ou orientar e reprimir aquele desejo de liberdade sem compromisso dos filhos adolescentes. A esse respeito, nos esclarece ainda Allan Kardec, na questão 891, quando indaga: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Ao que os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Enfim, meus irmãos, conduzir com equilíbrio e segurança os filhos que clamam por reajuste, mesmo quando os filhos causam desgostos, eis o compromisso, eis o chamado de Deus. Mas ainda estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, e ainda temos muito que progredir. Assim é que algumas mães falham em sua missão, pelos mais diferentes motivos. Mas a providência divina não as desampara. Há sempre nesta ou em outra encarnação a oportunidade bendita da reparação. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz conta, através da psicografia de Chico Xavier, a história de um espírito que se preparava para reencarnar, com a intenção de reparar o erro que cometeu como mãe na Terra. Quando encarnada, foi devotadíssima mãe e esposa, mas contrariava a influência do marido no lar e estragava os filhos com excessos de meiguice sem razão. Eram 3 rapazes e uma jovem, que caíram muito cedo em desregramentos e cedo desencarnaram, em sintonia com regiões inferiores. Quando esta mãe desencarnou, percebeu que falhou na educação dos filhos. Então, implorou para reencarnar junto deles novamente. Seu pedido levou mais de 30 anos para ser concedido. Então, na nova encarnação, ela os receberia como filhos novamente. Todos com dificuldades a serem superadas, mas sem dúvida, abençoados pela oportunidade do resgate, ou seja, pela oportunidade de transformação, que nada mais é do que um processo de correção dos erros que cometemos ao longo de nossa evolução espiritual, utilizando a caridade como ferramenta para efetivar a correção desses erros. Assim, a maternidade é talvez a mais sacrificial e árdua de todas as missões, mas, se exercitada em plenitude, é também
a mais gloriosa de todas as realizações humanas. A preocupação das mães não deve ser apenas a de dar aos filhos alimento, vestuário, brinquedos, lazer, escola, conforto, mas principalmente dedicação em colocar-lhes no coração sentimentos e virtudes que os orientarão e lhes iluminarão os caminhos, orientando-os, por exemplo, para que busquem ser alguém na vida, mas alguém honestamente, ou então que busquem ser alguém diante dos olhos de Deus. Isso, meus irmãos, não significa, em hipótese alguma, que as mães devam realizar uma incrível mágica de transformar seus filhos em anjos em alguns anos de convivência. O que Deus pede para as mães é que sejam sempre esforçadas e dedicadas a tão importante encargo, que não desanimem ante as dificuldades, que não desprezem o lar pela busca obsessiva de ilusões passageiras, que sejam sempre esforçadas e dedicadas, pois o filho que necessita corrigenda não se modificará profundamente de um momento para o outro. Porém, todo bom exemplo, toda boa palavra, toda repreensão sincera, todo diálogo, toda energia, todo carinho, toda disciplina e todo amor jamais se perderão, mesmo que tenham sido encaminhados a um coração ainda endurecido pela preguiça, pelo orgulho e pelo egoísmo. Em outras palavras, as mães não são as responsáveis pelas imperfeições dos filhos, mas sim serão responsáveis se adubarem essas tendências infelizes ou se não as combaterem o quanto podiam. Portanto, a missão da mãe é cuidar da espiritualidade da família, é levar e manter a paz no lar. Compete a ela preparar o ânimo dos filhos para as lutas que a vida lhes cobrará, sempre esclarecendo acerca do labor que edifica, da tolerância que cria laços profundos, do respeito à dor alheia, assim como do amor a Deus através de suas criações e criaturas. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida: espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que quando produzem um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interem-se dos seus deveres e coloquem todo o seu amor para aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que lhes está confiada e cuja recompensa receberão se fielmente a cumprirem. Os seus cuidados e a educação que lhe derem auxiliarão o seu aperfeiçoamento, o seu bem-estar futuro. Lembrem-se de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E esse alerta não serve só para as mães, mas para todos os que têm uma criança sob sua responsabilidade, pois há pais, avós, tias, que por diferentes circunstâncias, muitas vezes, na ausência da mãe, precisam assumir essa responsabilidade. O amor materno também está presente no coração de tantas mulheres que amam, mesmo sem dar à luz, pois elas têm a força e a chama divina dentro de seus corações e tomam para si a tarefa de distribuir carinho, de acalentar a todos que necessitam de atenção, de cuidados especiais, sem qualquer distinção. O papel verdadeiro de mãe é também o de cuidar dos seres órfãos, desde cedo separados de suas mães biológicas, por tantas e muitas razões. Maternidade, meus irmãos, é sinônimo de acolhimento. O Espírito Irmã Sheila, no livro Convite aos Corações, psicografia de João Nunes Maia, no capítulo 12, nos faz refletir quando nos diz: precisamos desenvolver a bondade pura frente às nossas mães, e se preciso ajudá-las nas suas necessidades materiais e espirituais, é o nosso dever. Se ela está precisando de carinho, as mãos dos filhos, dotados de amor, transmitem para a mãe fluidos de alto valor espiritual que a sustentam na caminhada.
Se a nossa consciência nos acusa, sem compreender o motivo, amemos a nossa mãe, mesmo que ela não esteja materialmente à nossa frente, pois o amor não tem barreiras, ele irradia por onde ir o nosso pensamento. Podemos receber o conforto não somente quando estamos frente a frente. Se sua mãe se encontra distante, ore por ela. Mas se puder abraçá-la, não hesite, abrace-a, que para ela e para você será o melhor remédio para todos os males. Ouça os seus conselhos e analise os que deve guardar, lembrando sempre que o amor não se restringe somente à família. E avance, dando exemplos enobrecidos de que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que é Deus. O planeta está para entrar na era do amor, em que todos deverão viver a fraternidade universal. Nas lides da terra, a mãe é a árvore e os filhos frutos, que no decorrer do tempo abrir-se-ão em sementes para que a vida continue multiplicando vidas. A mãe é a estrela que marca nossos caminhos com a luz do amor. Uma luz de amor como a luz da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. A história não lhe registra grandes recursos, mas o Evangelho lhe aponta gestos e palavras que valem muito mais. Mãe de um filho muito especial que revolucionou a história, manteve-se firme na adversidade, na dor, exemplificando o que seu filho ensinara. Não deixou testamento, riquezas ou haveres, mas legou à humanidade a excelente lição da mulher, que gera o filho, alimenta-o e entrega ao mundo para servir ao mundo. Devemos cultivar, queridos irmãos, em nosso jardim interior, no campo de nossa alma, as flores de amor e de caridade, quais as que Maria, a doce e terna Mãe do Salvador, soube cultivar no coração, para oferecer a todos os que a buscavam, para o consolo de suas aflições. Emmanuel, em A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, nos diz: Maria de Nazaré é a personagem sublimada, que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. E coube ao Espírito amigo e meigo, que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tal que, simplesmente, com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós, em nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, temos enorme dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que irá ganhar por assumir tal tarefa. Ela simplesmente aceita o encargo, logicamente expressando todo o seu cabedal de espírito sublimado, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhada nesse nosso mundo terreno. Educar um filho é sempre uma missão, conforme o descrito na questão 582 do Livro dos Espíritos.
Sendo uma missão, portanto, terá o missionário que assumir as responsabilidades de sua ação junto àquela criança que Deus lhe colocou em suas mãos, recolhendo as consequências advindas de sua execução. Dessa forma, nós podemos imaginar, mesmo que superficialmente, o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. Para entendermos um pouco melhor a missão de Maria, vamos por um momento, sem querer nos comparar, pensar em nossas famílias. Na condição de pais, pretendemos constantemente buscar o melhor para os nossos filhos, preocupando-nos com o seu bem-estar. Sofremos diante de suas dores e nos alegramos em suas alegrias. Isso é natural para a maioria dos pais e mães encarnados, que desejam estar ao lado de sua prole para que possam sentir-se amparados em sua caminhada. Agora, imaginamos dentro de nossa condição limitada, como se sentiu Maria, que ao perceber seu filho muito amado, sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana, nada pôde fazer. Não pôde impedir o sofrimento daquele que lhe encantara os dias, com a luz de suas palavras e com seus sorrisos. De qualquer forma, precisamos entender que quando Maria afirmou, "Eu sou a serva do Senhor", ela realmente queria dizer isso. Ou seja, ela compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Maria de Nazaré, respaldada por sua posição espiritual superior, aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhe causavam pesar profundo, como parte da missão que assumira diante de Deus. E alicerçada pela própria fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o Filho amado para ofertar-lhe sua presença amorosa, tentando amenizar suas dores e sofrimentos atrozes pelos quais passava. Seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, com esperança, fé e coragem, pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia infinita, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos, que, entretanto, com a intenção de nos proteger, não nos retira as oportunidades de aprendizagem, visando a nossa renovação interior. Maria tinha intuição vívida, embora toldada pelos efeitos provocados pela encarnação na matéria, de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar de seu filho querido, Jesus de Nazaré, que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza de sua missão terrena. As preocupações de mãe sempre pesaram em seu coração, estando Jesus ao seu lado, agravando-se quando o mestre partia em suas viagens missionárias, no sentido de pregar a palavra de Deus. A ausência de notícias torturava, embora nunca esmorecesse em sua fé. Esse é um fato comum a toda aquela que assume a função de mãe, o de se preocupar com os filhos, desejando vê-los bem, em paz e felizes. No entanto, meus irmãos, é preciso compreender que cada espírito tem sua trajetória e necessidades individuais e que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos próprios filhos, pois isso é uma tarefa individual e que, por mais que os amemos, às vezes, muito pouco ou quase nada podemos fazer por eles, restando-nos oferecer preces a Deus para que possam ser iluminados e protegidos e que escolham os caminhos consoante as práticas evangélicas. Também, como qualquer mãe humana, quando Jesus retornava a Nazaré, depois de suas caminhadas pelas redondezas e cidades mais distantes, ela ficava feliz por estar de novo ao lado do filho amado. Embora a consciência lhe advertisse que aquele homem, nada comum, trazia uma palavra que contestava os que dominavam o cenário político e social de então, e que isso lhe renderia sérias consequências.
Após o retorno do Mestre aos planos da luz e do amor, Maria vai para Éfeso, levada pelo apóstolo João Evangelista, para viver naquela cidade em uma casa humilde, onde ele poderia cuidar melhor dela, consoante o pedido do Mestre ainda na cruz. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ela passa diversos anos atendendo os desamparados da sorte que lhe vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, estendia a ela os braços amorosos, com o intuito de acolhê-los e ampará-los. No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, especialmente aos que, por decisão própria, resolvem abreviar a própria vida pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade, composta por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparam e encaminham a esses nossos irmãos que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. Assim, é justo e certo que quando estamos diante de situações aflitivas, recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará consolo e amparo. Que o exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus, sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a coragem e a fortaleza necessária para caminharmos em direção da luz e da perfeição. E como nos aproximamos da celebração do Dia das Mães, refletamos com Bezerra de Menezes na psicografia de Aurora Borba. Senhor, rogamos o favor de estar contigo no dia feliz em que reverenciamos a Mãe. Deste-nos, através do coração materno, a possibilidade de retornar ao campo abençoado da luta humana, onde aprendemos a cultivar a virtude do amor universal, nos sucessivos reencontros com todos e acender a tua glória. Que possamos receber de tuas mãos tantos anjos quantos sejam necessários em forma de mãe, para que possamos continuar a eternidade afora, ressarcindo compromissos e criar laços afetivos de verdadeiro amor. Não nos negue esta graça, Senhor, a bênção de termos uma mãe que nos aceite, nos ampare, nos proteja e nos corrija. Ah, Senhor, que seria de nós sem o auxílio de uma mãe enfermeira, serva, instrutora, mestra, irmã, amiga. Todos os títulos da terra guardam o aroma abençoado da sublime missão de mãe. Sim, mamãe, és tu o anjo tutelar de nossas vidas. Não digas que não tens mais tempo nem oportunidades de ensinar e corrigir os filhos que Deus te confia. Persevere no amor, sem desfalecimento, educando-os com a severidade que usarias para com os filhos de outras mães. Beija-os tantas vezes quantas creia necessária, porém não descuides da necessidade de negar-lhes os apelos ao orgulho de que possam ser portadores, a fim de que amanhã, quando os veja do outro lado da vida, não tenhas do que te arrepender. Louvado seja o teu esforço. Persevera na renúncia incondicional, aceitando os rebentos de teu amor, com a indulgência plena de tua alma, para que novas estradas de renovação surjam em seus caminhos. Ajuda-nos a continuar na estrada da vida, sem desfalecimento, perante os acontecimentos da própria marcha. E, sobretudo, mamãe, se alguma coisa a mais podemos suplicar-te na estrada em que nos assistes, eleva-nos, plasmando em nosso coração a bênção do serviço incondicional ao próximo, a fim de que aprendamos a nos desvincular dos laços e do egoísmo a que tantos séculos temos caído, fazendo-nos insensíveis às dores alheias ou aos seres desprovidos do imenso amor do Pai. Sê bendita, mamãe, e na tua aparente pequenez que os homens constroem a sua grandiosidade. Não desistas perante a nossa ingratidão. Segue destemida na direção do sumo bem.
escondendo as lágrimas que te dilaceram a alma, porque um dia, na eternidade, recolherás o fruto abençoado do teu amor, quando verás os campos da terra transformados em áreas de paz, pelo entendimento que semeastes no coração do homem, sob as bases indestrutíveis do Evangelho de Jesus, na lei do amor que nos rege os destinos para Deus. Aos filhos, amem suas mães. As mães, obrigada por nos aceitarem como seus filhos e encararem tão importante missão. Que seja sempre o calor do amor materno a nos sustentar. Feliz todos os dias das mães. Paz e luz.